Olá, tudo bem? Aqui é o Marcos Beck, eu sou quadrinista independente, criador da Flipthrough. A Flipthrough, se você ainda não conhece, é uma plataforma de quadrinhos online onde você publica o seu quadrinho e lá você tem umas moedinhas, tá? Você pode comprar essas moedinhas e apoiar autores e autoras que estão participando do programa de monetização. Então você pode doar essas moedas para eles, que vai se tornar dinheiro, né, na conta dessas pessoas, ou você pode desbloquear alguns quadrinhos que estão bloqueados, que só vão ser lidos por quem tem moedinhas. Então, comprando essas moedinhas, você ajuda a Flipthrough a se manter no ar e você também está incentivando esses autores e autoras a continuar o trabalho de quadrinista independente deles, tá bom? Então, vai no link aqui embaixo, comprar umas moedinhas e ajudar a Flipthrough a se manter no ar, tá bom? Importantíssimo, quando você compra um pacote de moedas, você navega 100% sem anúncios na Flipthrough. É a coisa mais deliciosa do mundo navegar sem anúncio. Pelo amor de Deus, você precisa experimentar isso, tá? Compra lá um pacote de moedas para você ver como é bom. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais, de forma bem livre, aqui, sem muito roteiro, sobre o medo, né, a vergonha de publicar os seus trabalhos. Como vencer esse bloqueio de publicar os quadrinhos, né? Então, algumas pessoas falam assim, eu tenho quadrinhos que eu já fiz, mas eu tenho vergonha de publicar, ou eu tenho medo de publicar, né? Eu não sei se eu deveria publicar, será que a qualidade está boa para publicar? Então, são muitas dúvidas, né? Muitas questões que envolvem essa questão que é o medo de publicar. Eu acho que, para começar falando sobre isso, a gente tem que entender por que a gente costuma ter esse medo. Por que as pessoas têm esse medo, na verdade, né? Por que você tem um medo de publicar, né? Qual é a grande questão por trás? Na minha opinião, que é muito modesto e humilde aqui, porque eu não tenho grandes conhecimentos de psicologia, mas é o medo de ser julgado, né? O medo do julgamento alheio. Ou seja, eu vou publicar um quadrinho, ele não é tão bom assim, na minha opinião, e eu acho que os outros não vão gostar também. Então, eu só vou me permitir publicar alguma coisa quando eu acreditar que o meu quadrinho é muito bom e que as pessoas que vão ler vão achar muito bom. E aí entra aquela questão, será que algum dia você vai sentir que o seu quadrinho é bom bastante? Será que algum dia você vai acreditar de verdade que você está pronto ou pronta para publicar o seu quadrinho? E a verdade é que eu não acho que isso vai acontecer, porque a gente é muito autocrítico, né? O ser humano como um todo é um ser extremamente autocrítico. A gente se critica o tempo inteiro, a gente se acha o pior do mundo o tempo inteiro, a nossa autoestima não costuma ser lá muito alta, digamos assim, e graças a isso a gente acaba sendo muito crítico. Então, no fundo, você nunca vai se sentir pronto ou pronto o bastante para publicar. Então, beleza, esse possivelmente, né, é o motivo. Se não for, tá, se você achar que você tem outro motivo, você está passando por isso, por favor, deixa aqui um comentário me dando outros motivos pelo qual você pode não estar querendo publicar o seu quadrinho ou estar sentindo um bloqueio para publicar o seu quadrinho. Mas tendo em conta, né, levando em conta que essa é a questão, eu venho com um contraponto para você. Se você não publicar o seu quadrinho, como você vai saber se você está fazendo uma história boa? Se você não publicar o seu quadrinho, como você vai se tornar um quadrinista melhor? E eu explico por quê. Por que você se tornaria um quadrinista melhor publicando um quadrinho? Bom, primeiro, porque você vai receber feedback das pessoas, né? As pessoas vão ler o seu quadrinho e vão te dizer se é bom ou ruim, né? E aí você pensa, será mesmo? Claro, se você publicar no Tapas, ou no Webtoon, ou talvez no Instagram, talvez ninguém veja o seu quadrinho. Mas se você publicar em algum lugar, num grupo fechado, ou até numa plataforma como a Flipthrough, que costuma mostrar os quadrinhos por ordem de publicação, né? Ou seja, sempre todos os quadrinhos aparecem na página inicial em algum momento, lá na Flipthrough. Então, se você publicar na Flipthrough, provavelmente algumas pessoas vão ler. E lá na Flipthrough, especialmente, a comunidade é super receptiva, está sempre pronta a dar feedbacks, tanto positivos quanto negativos. Então, se você conseguir achar esse ambiente, né, que a Flipthrough é um exemplo dele, mas digamos que você tenha, sei lá, um grupo em algum lugar, né, no Facebook ou num Telegram, num Discord, né, ou
em qualquer outra plataforma, mas se você tiver esse grupo, você pode publicar e receber o feedback dessas pessoas. E não se concentre no feedback de apenas uma pessoa, tá? Tenta receber feedback de muita gente, porque esse é o único jeito de melhorar. É o único jeito de você tentar sair dessa zona de conforto, que é fazer e não publicar. Tá? Então, esse é o primeiro ponto pelo qual você deve publicar sim, mesmo sentindo que tem esse bloqueio ou tem esse medo. O segundo ponto é, quando você publica o seu quadrinho, você naturalmente vai ficar nervoso, nervosa, e vai publicar e vai querer ver os comentários e vai ficar... E aí você vai publicar mais um, e vai acontecer isso de novo, só que com uma intensidade menor. E mais um, e vai acontecer numa intensidade menor. E assim por diante. Depois você vai estar publicando o seu quinto, sexto quadrinho, já não vai estar aquele nervosismo, você vai querer ver os feedbacks, você vai querer ver os comentários, vai querer ver o que as pessoas estão achando, mas já não, o seu nervosismo, o seu bloqueio já vai ter sido quebrado. Aquela barreira da primeira publicação ou dos primeiros feedbacks vai ter sido quebrada. Então lembre-se disso, a primeira vez que você publicar, talvez seja a vez mais difícil. Tá? E depois vai começando a ficar mais fácil. E eu digo isso porque isso aconteceu comigo aqui, nesse mesmo canal que você está assistindo, né? Em 2015 eu comecei a fazer vídeos sem aparecer, só a minha voz. Acho que em 2018 eu comecei a aparecer, olha só. Tudo bem, eu fiquei uns 2 anos parado, né? Acho que 1 ano parado. E aí, 2017 para 2018 eu comecei a publicar de novo. 2017 ainda não aparecendo, 2018 começando a mostrar o meu rosto. Por vergonha, tá? Isso era vergonha mesmo, né? Do julgamento. E depois que eu comecei a publicar vídeos com o meu rosto, tá aqui. Tô aqui conversando com você, né? Nesse canal do YouTube sem muitos problemas. E por quê? Porque você vai se acostumando a fazer e vai quebrando, vai desbloqueando, digamos assim, né? O medo que você tem de publicar. No caso aqui, vídeos, mas quadrinhos, né? Com quadrinhos eu nunca tive esse problema, porque, sei lá, eu comecei muito cedo e eu comecei a publicar na internet, era 2001, se eu não me engano. Então, as pessoas eram bem receptivas na época, não tinha tanta gente assim na internet, né? Mas eram muito receptivas, davam muito feedback e me ajudaram muito a evoluir, né? Eu lembro que naquela época, tá, curiosidade, tá? Só porque eu gosto de falar sobre... Quando a gente vai ficando velho, a gente gosta de contar nossas histórias, tá? Vocês vão ver muito disso aqui no meu canal, nos próximos vídeos. Desculpa, gente. Eu lembro que eu publicava num site que eu mesmo fiz. Inclusive a minha profissão... eu sou programador hoje por profissão, por isso que eu consegui criar a plataforma Flipthrough com as minhas habilidades de programador, mas eu aprendi a programar para publicar meus quadrinhos online, ou seja, eu aprendi a fazer sites, a desenvolver sistemas para que eu pudesse fazer o meu site de quadrinhos e publicasse meus quadrinhos online. E esse site chamava Macrovision Studio, era o nome na época. E eu publicava meus quadrinhos, e até cheguei a publicar o quadrinho de algumas outras pessoas, né, que foi um precedente aí da Flipthrough. Mas esse site já não existe mais há muitos anos. Mas eu aprendi a programar, publiquei meus quadrinhos e eu queria que mais gente publicasse também naquela época. Eu lembro que eu não tinha nenhum medo de receber feedback negativo. Eu não tinha nenhum medo de não gostarem do meu quadrinho. Até porque eu acho que eu só queria que as pessoas lessem. Era tão bom pra mim ver as pessoas lendo, saber que as pessoas estavam lendo as minhas histórias, que eu não tinha problema se elas não gostassem. Não tinha problema se elas falassem mal, sei lá. Eu só queria muito que elas lessem, sabe? E eu acho que você vai ter esse sentimento depois que você começar a publicar. Porque você vai ver que as pessoas acompanham. Eu faço isso até hoje. Eu publico um quadrinho, toda vez que eu publico um capítulo, por exemplo, de Tyler, que é a minha webcomic, que eu tenho trabalhado bastante nos últimos anos, toda vez que eu publico um capítulo, me dá muita vontade de continuar fazendo mais capítulos. Porque eu vejo as pessoas lendo, comentando, passando feedback, e eu fico tipo, caramba... É isso que eu quero, é isso que eu quero. Quero que as pessoas continuem acompanhando essa história, quero que elas entendam esses personagens, eu quero que elas passem o feedback. Então, o medo é quebrado pela vontade de que as pessoas interajam com seus personagens, entendeu? Só que você só vai ter esse sentimento quando você quebrar a primeira barreira, que é publicar o primeiro quadrinho. E não, seus quadrinhos não vão ser, principalmente os primeiros, não vão ser os melhores do mundo. Como acho que o Rafa Pinheiro falou um dia num vídeo desses, o seu primeiro quadrinho não vai revolucionar a cena dos quadrinhos mundiais nem nacionais. Na verdade, provavelmente nenhum dos seus quadrinhos vai, né? Porque é muito difícil revolucionar alguma coisa, né, gente? O importante mesmo é você sentir que você está contando a história que você quer contar. E do jeito que as pessoas vão gostar também, porque tem esse lado, né? Você faz para que as pessoas leiam. Bom, já estou divagando um pouquinho aqui, mas a ideia principal desse vídeo é dizer para você:
O único jeito de você realmente quebrar a barreira da publicação, né, a barreira do medo de publicar, é publicando a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez e assim por diante. Então faça isso, quebre essa barreira, publique o seu quadrinho, receba feedback, melhore, né? Com o feedback que você vai receber, você vai se tornar um autor, uma autora melhor, tá? É assim que funciona e você vai ver que é um prazer publicar quadrinhos online. É isso que eu tinha para dizer por hoje. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo para dizer para mim o que você pensa sobre isso, tá? Né? Sobre a primeira publicação, a vergonha de publicar, o feedback das pessoas. E a gente vai conversando nos comentários, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Isso aí. Cafezinho? Gelou. Ah, ficou gelado. Que horror.